bem para todos nós. Estamos aqui mais uma vez falando do perdão. Hoje esse é o nosso assunto, o perdão. Quantas vezes devemos perdoar? Eu sou Marli Guilherme, missionária do canal católico Buscando as Coisas do Alto. Convido a você a se inscrever nesse canal, ativar o sininho, dar o seu like, faça o seu comentário, porque assim você nos ajuda a levar a palavra do Senhor para mais pessoas, para que estejamos assim num elo de amor com Deus, com a Virgem Maria, com São José, para que a Sagrada Família possa então estar nos mostrando que caminho seguir, que caminho devemos seguir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus. Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar conta com os seus servos. Quando começou a ajustá-la, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido, ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Esse servo então prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um dos seus companheiros de serviço, que lhe devia 100 denários, agarrou-o na garganta e quase estrangulou-o, dizendo: Paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: Me dá um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago a sua dívida. Vendo isto, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar ao seu senhor o que se tinha passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicastes. Não devias também tu compadecer-te de seu companheiro de serviço como eu tive piedade de ti? E o senhor, encolorizado, entregou aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Assim os tratará o meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pedro achou que estava sendo muito bonzinho, falando para o Senhor: Senhor, até 7 vezes, Como a gente diz assim, tá bom assim, 7 vezes tá bom para o Senhor? Olha como Pedro foi audacioso e como nós somos. Jesus falou: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. O que é isso? É infinito, gente. Não importa quantas vezes a pessoa vier te magoar, te machucar, você é obrigado a perdoar. O Senhor está falando isso aqui para nós. Porque da mesma maneira que nós perdoamos, nós seremos perdoados. É na mesma proporção. E às vezes a gente não perdoa a pessoa, e nos esquecemos que o Senhor nos perdoa todos os dias. Todos os dias o Senhor nos perdoa. Porque somos assim, pecadores demais da conta. E pensa também quantas vezes você deve ter machucado alguém. Eu machuquei muitas pessoas. Várias vezes. Fiz muita coisa errada. Mas o Senhor sempre me perdoou, porque houve o arrependimento. E quando nós perdoamos, nós transformamos essa ferida em compaixão. Aqui na palavra disse, ele teve compaixão. O servo é aquele que pede perdão. E o Senhor tem compaixão. Aqui, onde nós lemos essa parábola, o chefe perdoou o seu empregado. E esse empregado, por sua vez, foi lá e cobrou aquele que devia a ele e não perdoou. Olha como nós somos assim, nós vamos lá na igreja, pedimos perdão para o Senhor
Ele nos perdoa. E aí quando alguém faz alguma coisa para nós, nós nos achamos, né, o bambambam da história e não queremos perdoar. O que o Senhor fez aqui? Castigou aquele servo mau que foi perdoado e não perdoou o seu companheiro, seu amigo. Então vamos aprender a nos perdoarmos, a viver em paz. Nós não temos que pensar, a pessoa não merece o meu perdão, o que ela fez não tem perdão. Esquece isso. Não é isso que o Senhor está ensinando aqui. O Senhor está ensinando a perdoar, não importa qual foi o erro e nem quantas vezes esse erro foi cometido. Nós temos que nos compadecer do nosso irmão. E aí o nosso coração fica leve, porque estamos fazendo a vontade do Senhor. Então todas as vezes que alguém fizer alguma coisa para você que te machucou, transforma essa ferida em compaixão. Porque se você fizer assim, é assim que o Senhor fará com você, fará comigo. É difícil? É. Você falar para mim, Marli, você está falando como se fosse fácil. Não é fácil. Mesmo porque, quando a pessoa nos fere, é geralmente uma pessoa que a gente gosta muito, muito próxima a nós. Né? Quando nos fere é terrível. Não é fácil, mas Jesus não falou que seria fácil. Mas Ele nos ensinou o caminho. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos proteja contra as tentações, né? Contra todos os males. Amém.